Vai, fala. Fala oi. Eu falei fala pra tu? oi. Pra tu oi, né? Fala oi ou falo oi? Oi pra mim. Eu acho que ficaria pra você. Oi, oi, pique. Legal, vai. Oi. Oi. Tá, o tema é bissexualidade. Que é? Peraí, só um segundo. Consiste na atração por pessoas de ambos os sexos. De acordo com o Google. É uma definição bem ampla, né? Sim, ela acho que ela fica muito aberta a interpretações. É, dá pra dissertar, assim, bastante sobre. Acabou o vídeo. É importante as pessoas saberem que a gente é bissexual. É importante. E pra gente tá falando disso, É importante. é uma coisa do lugar de fala, né? Somos. Somos. Basicamente é isso. Sim. A definição é essa. É uma pessoa que se sente atraída por homens e por mulheres, ambos os gêneros. Uhum. É que na vivência, na vida, não é só isso, né? É, não se resume. Acho que nenhuma sexualidade se resume a uma definição da palavra. Gostei dessa coisa aí que você falou. Na realidade, é antes disso. Eu acho que nenhum ser humano se resume a uma palavra. A rótulos. Já começa por aí pra mim, né? Que bonito. Estereótipos, vai. Tem o estereótipo de que pega geral. Ou Mundo, então a pessoa que não tá nunca tá em um relacionamento. Porque ela tá pegando todo mundo ela sempre. tá sempre ficando com todo mundo. E porque- tipo, tudo bem. E Tudo pode ser, se é. for lindo, segue a vida. Mas não existe só isso no mundo. Até porque existem pessoas que são héteros e que não têm relacionamentos monogâmicos. Sim. Elas são héteros e têm relacionamentos abertos e ficam com outras pessoas. Uhum. Então, não é uma coisa exclusiva do bissexual. E tem um outro estereótipo que as pessoas falam muito sobre. Se a pessoa é bissexual e aí tá namorando, é uma menina namorando com um cara. Ah, não, então ela é hétero na realidade, né? Se ela tá namorando com um cara, Sim, ela é isso hétero. acontece muito. Ainda tem aquela coisa de confuso, né? Que as pessoas acham que, bissexual já tá confuso. Nossa! É como se você só pudesse ser duas coisas. Ou você é lésbica ou você é hétero. Você não Sim. pode estar ali no meio termo. Que é uma fase, ela tá se descobrindo, então ela tá nesse momento, mas daqui a pouco ela escolhe um lado. E na Não. verdade não é uma fase, é isso. E é muito louco também como a própria comunidade LGBT tem um preconceito com o bissexual. Eu namorei com caras algumas vezes e nos momentos que eu namorei com esses caras eu não podia ter lugar de fala na comunidade LGBT. Eu não podia falar sobre a minha bissexualidade porque eu tava namorando com um cara. Como se isso me transformasse em hétero. Não faz sentido eu ser excluída desse lugar de fala. E falando como mulher, na verdade, mulher bissexual, ainda tem muito aquela coisa do estereótipo erotizado, né? Sim, De nossa. que, se ela é mulher e ela é bissexual, então ela é uma vadia. Ela Ela vai pega querer todo fazer de mundo. tudo. Ela aceita tudo, ela faz de tudo. E ela tem que aceitar, não é nem só isso, né? É. Já pressupõe, e se a mulher fala não, ou não sei o que, já fica, não, então não é assim. E é muito louco também, como parece que quando você se assume bissexual, você tem que responder pra todo mundo várias perguntas. Mas você já ficou com menina? Mas quantas meninas você já ficou? Pior, o que você prefere? Ok, existem pessoas que talvez tenham uma preferência, Sim. mas isso não é uma regra. Eu não sei se pra todo mundo, eu só posso falar como mulher bissexual. Toda vez que você fala que você é bissexual, você tem que provar que você realmente é, sabe? Sim, então beijo essa menina aí também. Sabe? Faz sentido. Mano, Não faz nem sentido isso. eu tava conversando com uma senhora mais velha uma vez, essa senhora ela é LGBT, e colegas dela disseram que assim, passaram a vida inteira acreditando realmente que ela era hétero, então casaram, tiveram filhos, família tradicional, ok. Só que elas passaram a vida inteira sentindo atração por mulheres, alguma coisinha ali, sabe, no meio. Só que elas achavam que aquilo não era atração, não era nada, porque elas suprimiam isso porque não podia, porque isso não existe. E não é porque elas passaram a vida toda com um homem, casaram, tiveram filhos, que elas não são bissexuais. Ou até homossexuais. Na verdade, as pessoas são o que elas quiserem ser. E acho que embora a nossa posição seja como mulheres bissexuais, nossa vivência é essa, eu acho que é uma coisa que, sei lá, acho tão besta que acontece quando é um homem bissexual, que é, não, então ele é gay, mas ele beija umas meninas, mas ele é gay, sabe? Sim. Ou então ele é, sei lá, hétero. Não, ele é hétero. Ele dá uma saidinha, mas ele é hétero, vai. Uhum. Tipo, as pessoas não deixam a pessoa ser bi. Tipo, deixa a pessoa ser bi, cara. Como se você tivesse que realmente definir ou hétero ou gay. Ou então desconsiderar uma forma de amor só porque você não se acha capaz de vivê-la.
às vezes é muito difícil quando você vai conversar com a família sobre isso, né? Comigo Você aconteceu teve isso. porque eu já tive outros namorados que foram homens. Meu último namorado era uma pessoa que fazia parte da família, nossas famílias se uniam muito. Então, foi um choque quando eu realmente me assumi e falei, ó, eu estou apaixonada por uma menina e eu sempre soube que era bissexual. Eu ouvi de tudo, eu ouvi, é uma fase, talvez você esteja com saudade do seu ex, talvez você esteja carente, talvez você esteja confusa. Nada a ver, não tem nada a ver, eu sempre fui bissexual, eu só não tinha realmente aberto para a minha família, porque eu estava esperando um momento mais propício para isso. Primeiro, eu tinha decidido que eu ia fazer 18 anos antes de contar. Porque assim, é chato, mas querendo ou não, a gente pensa nesses meios porque Sim. evitam, ela é criança ainda, ela é jovem ainda, tá? Então assim, ninguém tem obrigação de esperar idade nenhuma, nada, só que foi a opção dela. Ela preferiu, Sim. achou mais viável pra ela que fosse assim. E é muito louco, porque por outro lado, a minha foi muito ao contrário. Eu fiz um puta suspense, eu tava com minha mãe na cozinha, casa vazia, falei, mãe, senta aí que eu preciso conversar. Aí ela sentou, eu respirei fundo, eu... Mãe, eu sou bi, eu tô ficando com a Belly. Eu fiz todo um clima. Acendeu umas velas, pediu uma Aí oração. ela meteu um... eu já imaginava. Pensa numa pessoa que tá numa fase dessa, difícil de aceitação e família. Sim. E ela tá vendo uma série que tem um personagem ali, sabe? Ou que passou por uma situação parecida, ou que só não passou, mas é ali. Você fala, olha só. E que não é um personagem banalizado, né? Ou estereotipado demais, assim, Sim, nossa. porque é o que mais existe, principalmente mulheres. Eu lembro de uma vez eu tava assistindo Glee e isso ficou muito na minha cabeça porque era uma fase da minha vida que eu tava realmente decidindo como eu ia me definir, sabe? Tipo, existe um nome pra isso, eu tava descobrindo essas coisas. E tinha uma personagem lá, os outros personagens estavam falando sobre ela e aí eles falaram, tal pessoa é bi, mas eu acho que na verdade ela só tá confusa, isso nem existe. Foi dito como uma piada, foi um comentário banal. E aí eu peguei aquilo, absorvi aquilo e por muito tempo eu vivi com isso. E pra desconstruir isso é muito difícil. Parece que tudo te diz que você tá confusa, que isso na verdade não é uma definição. Porque você é promíscuo, se for assim. Exatamente. Sim. Porque você não consegue se enxergar no outro. Você para e pensa, não existe ninguém como eu. Então eu devo estar completamente errado nesse mundo. Imagina viver pensando assim. Se eu tivesse visto séries com personagens bissexuais que fossem muito bem representados, talvez hoje eu tivesse uma autoestima muito melhor, sabe? Com relação à minha sexualidade. Eu também, eu sempre achei que eu fosse super bem resolvida quanto a isso, mas não. Desde que eu era pequena, sempre que me perguntavam, eu falava, eu gosto de pessoas. E realmente, eu acredito que as pessoas se apaixonem por outras pessoas e não por o que há ou não no meio da perna delas, enfim. Mas no fundo eu sempre soube, sabia? Só que acho que eu tinha medo de usar a palavra e sofrer as consequências, sabe? Eu acho que hoje em dia eu vejo uma diferença muito grande da época de quando eu tinha 15 anos pra agora. Agora com 21 eu consigo ver que a sociedade evoluiu um pouquinho. Ainda tem esse preconceito, principalmente na comunidade, que é um problema muito grande. Justamente num lugar onde era pra ser um lugar de afeto, um lugar de acolhimento, um lugar de militância, como a comunidade LGBT. Às vezes você não encontra isso. Aliás, assistam Super Drags, que falam muito sobre isso. A gente perde muito tempo jogando o nosso discurso de ódio um contra o outro, quando a gente pode juntar essa raiva toda e transformar em algo realmente efetivo e positivo pra todos da comunidade. Bom, é isso, né? Sim, é isso. Eu acho que foi um bom primeiro vídeo. Bem-vindos. Bem-vindos ao canal do bem. Fizemos uma oração. Eu acho que dá pra entender mais ou menos como vai ser a pegada do canal, né? Sim. Curtam o vídeo, compartilhem, mandem pros amigos. Vamos estar sempre Se inscrevam. aqui. Se inscrevam, que isso é importante pra gente. E algumas informações vão estar na descrição, né? Acabou tão rápido. Né? Tite. É isso. Tchau.